Olá a todos e sejam muito bem-vindos a este vídeo e este que é o início de uma nova rubrica neste canal que se trata da análise de jogos antigos. Desta feita, para o primeiro jogo que irei revisitar, escolhi a final da Liga dos Campeões de 2001-2002 que opunha o Real Madrid à procura da sua nona vitória nesta competição, que a tinha vencido duas vezes nos últimos 5 anos, mais precisamente em 97 e 99, enquanto que o Bayer Leverkusen nunca tinha vencido a competição, apenas tinha vencido uma taça UEFA em 1988, enquanto que o melhor resultado que tinha obtido na Liga dos Campeões tinha sido a chegada aos quartos de final em 1997, eliminada precisamente pelo Real Madrid, que venceu nessa edição por 4-1 no conjunto das duas mãos. Falando primeiro no percurso das duas equipas, o Bayer Leverkusen esteve na primeira fase de grupos com um grupo de morte, Barcelona, Lyon e Fenerbahçe. Conseguiu ficar em segundo lugar com menos 3 pontos que o Barcelona. Depois, na segunda fase de grupos, ainda que nessa altura haviam duas fases de grupos e depois era a fase eliminar, ao contrário de agora que só há apenas uma. Na segunda fase de grupos encontrou o Deportivo de Corunha, o Arsenal e a Juventus, também aqui um grupo muito complicado, onde conseguiu terminar em primeiro lugar. E os favoritos, até o Arsenal e a Juventus, que foram eliminados, passando então com o Deportivo, que tinha ficado em segundo lugar. Na fase eliminar, o Bayern derrotou o Liverpool por 4-3 nos quartos de final e depois eliminou o Manchester United por golos fora nas meias finais, empatou 2-2 no Old Trafford e depois por 1-1 em casa. Já o Real Madrid pode-se dizer que, em termos das fases de grupos, teve um caminho muito facilitado. No grupo A, eliminou facilmente o Lokomotiv de Moscou e o Anderlecht, passando com a Roma. Em primeiro lugar, muito distanciado de Roma. Na segunda fase de grupos, também um grupo bastante fácil, eliminando o Futebol Clube do Porto, que era treinado por Otávio Machado, nessa época terrível 2002, apesar de a meio ter trocado já para José Mourinho, e também o Sparta Praga, passando à fase seguinte com o dobro dos pontos do segundo Panathinaikos. O Real Madrid teve 16, o Panathinaikos teve 8. Já na fase eliminar, o grau de dificuldade foi bem mais elevado. Primeiro, disputar contra o Bayern Munique, onde perdeu na primeira mão por 2-1 e conseguiu uma boa reviravolta, vencendo por 2-0 em casa. E depois, nas meias finais, dois El Clássicos com o Barcelona, onde na primeira mão venceu por 2-0 e tinha já dito o destino de quem iria passar, já que depois na segunda mão houve um empate a uma bola e passou à fase seguinte para a final contra o Bayer Leverkusen, que iria ser no Hampton Park, em Glasgow, Escócia, um jogo assistido por cerca de 51 mil pessoas a esta a final da UEFA Champions League. Vamos então passar para as equipas. O Bayer Leverkusen a apresentar o seu habitual 4-2-3-1. Hans-Jörg Butt, contratado ao Hamburgo na altura a custo zero, pela lei Bosman, que recentemente tinha sido aplicada, era o guarda-redes. Depois o quarteto defensivo tinha Zoltan Sebastian, contratado também nesse defeso, na época 2001-2002 ao Wolfsburgo, por 6 milhões de euros. Central do lado direito é Boris Zivkovic, que era naturalmente lateral direito. Lúcio a ser o central do lado esquerdo, também reforço vindo do Internacional do Brasil por 8 milhões e meio. Grande época do central brasileiro, que veio-se a tornar um dos melhores centrais do mundo no Bayern Munique, Inter e Juventus. E do lado esquerdo, defesa lateral esquerdo é Diego Placente, vindo do River Plate por 7 milhões e 300 mil, apesar deste ter sido praticamente um flop depois, não se conseguiu afirmar tanto depois desta época no Leverkusen, esteve depois no Salta de Vigo, São Lourenço e Bordeaux.
mas mesmo assim entrando aqui com um estatuto de lateral promessa. Os dois médios mais recuados do lado direito e mais recuado um pouco dos dois é o capitão Karsten Ramelow, e ao seu lado esquerdo mais um box-to-box era a estrela da equipa do Bayer Leverkusen, era Michael Ballack. Esta que foi a sua última época no Bayer Leverkusen, que encheu o olho de toda a gente, com também este caminho de glória até à final da Liga dos Campeões, onde depois assinou pelo Bayern Munique por 6 milhões de euros, e este também que o tornou no futebolista alemão do ano. O número 10 da equipa é Yildiray Basturk, reforço vindo do Bochum por 3 milhões 250 mil. Este jogador que tem dupla nacionalidade turca e alemã, mas que optou pela nacionalidade turca. Do lado direito dessa linha de 3 médios é Bernd Schneider, médio direito que permaneceu no Leverkusen até o final da sua carreira em 2009. E do lado esquerdo, o jogador adaptado de ponta de lança, Thomas Berdaric, adaptado ao lado esquerdo desta linha de 3 de apoio ao avançado. O avançado aqui que foi Olivier Neuville. E aqui as trocas, também posso dizer que Zé Roberto, que era habitual extremo esquerdo, que saiu para entrar então Berdaric, e também Novotny, que era o habitual central da equipa do Leverkusen, eram as baixas desta equipa. E aqui víamos muitas dinâmicas depois. Sem bola era normalmente este 4-2-3-1 que mencionei. Com bola muitas vezes Berdaric descaía para o centro, fazia movimentos interiores e passava às vezes Ballack ou então Basturk para o lado esquerdo, muitas vezes tornando-se num 4-1-3-2, o Ramelov a ser o 6 e muitas vezes a trocarem Ballack ou Basturk para o lado esquerdo e o outro para a posição de número 8/10. Muitas vezes também na sua linha defensiva faziam um sweeper onde o livro mais recuado do que aos 3 defesas era Zivkovic e o Lúcio então ficava mais à frente, isto dando liberdade para o Lúcio porque era um jogador que consegue construir bem também e tem bastante velocidade, bastante qualidade de controle de bola. Foi aliás um desses pontos que o tornou digamos assim um dos centrais mais conhecidos e um dos melhores centrais do mundo nessa década. E os dois laterais a fecharem um pouco mais, neste caso Sebastian e Placente. Isto também acontecia porque sem bola Raul era aquele avançado que descia mais para buscar a bola e juntar-se até a Zidane. No outro movimento que vou falar mais do lado do Real Madrid, e era Lúcio a acompanhar esse movimento de Raul. Do lado do Real Madrid o guarda-redes é César Sánchez, era o habitual guarda-redes da equipa. Depois era Michel Salgado na direita, o capitão da equipa. Depois Fernando Hierro e Ivan Alguera como centrais do Real Madrid. Ivan Alguera a passar de sua melhor fase da carreira. Aqui, Hierro já no final da sua carreira por Real Madrid, que depois iria sair da equipa. E do lado esquerdo, uma das grandes estrelas, Roberto Carlos, o lateral com dupla nacionalidade brasileira e espanhola. E claramente um dos melhores laterais esquerdos de sempre. Em relação a este jogo também vou dar mais detalhes em porquê que ele é um dos melhores laterais esquerdos. Vale a pena rever este jogo para perceber o porquê. Depois, como número 6 era Claude Makelele, médio defensivo também bastante conhecido, francês, e que foi um dos melhores trincos de sempre. Ele que já brilhava no Celta de Vigo antes de ser contratado pelo Real Madrid por 14 milhões, e posso dizer que ele depois foi vendido ao Chelsea por 20 milhões em 2003, onde também foi
um dos clubes onde ficou mais conhecido. Depois o médio direito era o Luís Figo, que foi a maior estrela da equipa. Como todos sabem, já no final desse ano foi considerado o melhor jogador do mundo. E ele que nesta altura era muito mal visto pelos rivais por causa desta transferência em 2000. Passou do Barça para o Real Madrid. Tornou-se talvez um dos maiores traidores da história do futebol para o lado do Barça. Do lado esquerdo era Santiago Solari, argentino, também com grande qualidade, e número 10 era a grande estrela também, Zinedine Zidane, um dos melhores 10 de sempre. Reforço vindo da Juventus na altura, 77 milhões, tinha batido o recorde, Zinedine Zidane. Na frente de ataque, Raul era o avançado móvel, segundo avançado da equipa, descia mais para buscar o jogo. Descaía muito para o lado direito também. E Fernando Morientes era o ponta de lança fixo. Mais nas dinâmicas da equipa, que se iniciava com um 4-4-2 losango. Claramente Makelele como 6, Zidane como 10. E os dois médios ala eram Solari do lado esquerdo, Figo do lado direito, que neste caso tanto iriam jogar como médios alas ou mesmo às vezes extremos, como iriam ser médios centro, médios interiores de cada lado. E ficando Zidane como 10. Às vezes Zidane juntava-se a Makelele quando era preciso mais meio campo, soltando então Figo e Solari. Mas a maioria das vezes era Zidane mais à frente, perto de Raul e de Morientes. Outra movimentação que podia dizer aqui era que muitas vezes Zidane descaía um pouco para a esquerda e Raul, ao descer, descaía para a direita e ficavam 4-3-3, claramente. Figo, Makelele e Solari como médios e Raul, Zidane e Morientes como avançados. Makelele notava-se que aqui tinha uma marcação individual a Ballack, especialmente na primeira parte, e que então descaía muitas vezes para a esquerda. E que libertava espaços na primeira parte para Basturk atacar. Para quem não acompanhou, também dizer que antes do início da partida então houve um minuto de silêncio em memória do técnico ucraniano Valery Lobanovsky, criador do futebol científico, que tinha morrido 2 dias antes da final. E depois iniciou-se a partida e com o movimento de Ballack para a esquerda, que se vê também Makelele nessa zona, do lado direito do Real Madrid, em cima de Ballack. Aí Figo entra em cobertura, por causa do lateral, para não deixar combinar, e Solari juntava-se a meio com Makelele e Zidane também descia um pouco. Basturk então aproveitava esses momentos para tentar se juntar ao ponta de lança e tentar criar maior superioridade no meio campo central. Depois aos 5 minutos, Roberto Carlos a fazer um lançamento muito longo à procura de Morientes, quase sobrando para Zidane na entrada da área, mas que acabou por não controlar bem a bola e deixar o lateral Sebastian atrasar para o guarda-redes Boot e Boot então a dar um remate para a frente. E a provar aqui um pouco uma situação onde o Bayern demonstra algumas dificuldades em organizar-se defensivamente, a equipa a ser apanhada desprevenida, e estes acontecimentos a trazerem algum perigo para a equipa alemã. Aos 7 minutos, outro lançamento direto, desta vez para a cabeça de Morientes. Infelizmente o avançado espanhol não teve boa pontaria, mas de novo falta de marcação ao ponta de lança espanhol, falta de organização defensiva da equipa alemã. E depois aos 8 minutos, um minuto depois deste lançamento, a terceira foi de vez. Lançamento já na linha do meio campo,
Roberto Carlos de novo, as 3 vezes. O lançamento foi para as costas da defesa e já dentro de área, Raul só tem que rematar. Um remate cruzado livre de marcação para o fundo das redes. O remate ainda saiu fraco, com o pé esquerdo, mas com a pontaria certa para o canto da baliza. O canto direito. Aqui erros, especialmente os centrais, a darem demasiado espaço ao Raul. Lúcio a deixar Raul correr nas costas para fazer então o tal gol. 1-0 para o Real Madrid. Depois o Bayern começou a crescer com o jogo, começou a atacar mais e a partir dos 10 minutos foram 3 faltas suscetíveis de perigo também num período de cerca de 4 minutos. E aqui a terceira também, num dos movimentos onde Ballack na esquerda a combinar com Pastur que ia sofrer falta de Makelele. Depois o livre batido por Schneider e Lúcio de cabeça a livrar-se da marcação do capitão Hierro e a fazer o empate de cabeça. Depois deste golo, então, a voltar a ficar anulada a vantagem do Real, o Leverkusen estava claramente por cima do jogo. Mais posse de bola, mais remates, mais perigo. Aqui apenas a observação do lado do Real para um passo longo para Raul. Raul cabeceou para as costas da defesa, onde aparece Morientes, mas o guarda-redes muito bem a sair e a cortar primeiro boot e a dar para lançamento. Aqui apontamento para a equipa alemã deixar bastante espaço nas costas da defesa e deixar ser surpreendido nas costas da defesa, a não ativarem bem essa armadilha do fora de jogo, mas que também do lado do Real ter vários problemas na ligação do meio campo, a equipa ser obrigada a jogar muito direta e a precisar de Zidane mais baixo no terreno para construir, para chegar ao ataque. Era muito raro a equipa do Real conseguir chegar ao ataque. Depois, aos 20 minutos, numa jogada de perigo, acaba por dar falta, na mesma zona do golo. Makelele desta vez a fazer falta sobre Paz Turk. E o jogador de dupla nacionalidade turco e alemã a mostrar qualidade no último terço. Era o que dava a entender. Era o jogador que mais pegava na bola para criar situações e que fazia muito bons passos, boas desmarcações, mesmo sem bola, a cobrir muito bem essa zona do terreno, a não deixar espaço para o Real Madrid construir e a obrigar, lá está, esse jogo direto, especialmente aproveitando o facto do Real Madrid não ter muitos jogadores depois nessa ligação. Makelele e Zidane muito separados, Figo muito aberto na direita e não fazer esse papel de descer mais para o centro, de cair mais para o centro, para perto de Makelele, para também ajudar na construção. Depois, aos 21 minutos, Lúcio a receber e a dar um passe um pouco esquisito, mas de primeira. Lançou o Berdaric nas costas da defesa. Um mau corte de Roberto Carlos quando a bola vinha a descer e Berdaric tinha tudo para marcar do lado esquerdo. A refletir para o meio. Lá está uma das movimentações que tinha falado. Podia ter picado a bola sobre o guarda-redes muito mais cedo, mas quando depois picou já perto da baliza, o guarda-redes defendeu e a bola saiu para canto. Aos 24 minutos, Morientes recebe um passe de Zidane e a rematar para uma defesa fácil de boot. E aos 26 minutos, para o Bayern, era um canto, batido por Schneider, e Ballack a falhar. Tentou um remate potente, mas não conseguiu sequer acertar na bola. E depois, Placente a receber e à meia volta a rematar. Um belo remate até, mas César Sanchez sem problema em defender. Depois, ao tentar repor a bola para contra-ataque, Sebastian rouba a bola e depois faz um cruzamento muito fraco, cortado por Algueira. Portanto, aqui era um tipo de perigo. A equipa do Bayer Leverkusen conseguia ter boa posse de bola, conseguia criar oportunidades, mas depois os dois avançados a não serem eficazes, basicamente.
Aqui Berdaric e Novilho a não terem qualidade na finalização e também especialmente o melhor marcador da equipa, que era Ballack, a estar muito em baixo neste jogo. Também marcado por Makelele, certo? Mas a estar com uma exibição furos abaixo daquilo que era esperado deste jogador. Depois, aos 34 minutos, Pasturk com um belo passe para Neuville. Neuville que descai para a esquerda, arrastando erro e depois a dar para a entrada da área apareceu Ballack, mas Ballack a rematar para o lado da baliza. Mas muito ao lado, a bola esteve mais perto de voltar para Neuville do que a ir para a baliza. Portanto, cá está mais uma tentativa falhada e não é costume de Ballack. Já seria o segundo remate onde tentou e a primeira nem acertou, desta vez rematou muito ao lado da baliza. Com isto, o treinador do Leverkusen a tentar fazer aqui uma mudança, então meteu o jovem Berbatov para o lugar de Berdaric. E aqui então a mudança, então Berbatov passa para o ponta de lança, Novilho a jogar no lado esquerdo. Nota-se a falta de Zé Roberto a desequilibrar para o lado esquerdo para o centro. E então aqui é a oportunidade então de ver Novilho se faz algo melhor do que Berdaric, que esteve muito apagado, tirando aquele lance onde também falhou no gol. Mas tentando aproveitar assim Berbatov, que também é um avançado bastante móvel, mais competente na finalização e que então poderemos ver algo melhor. Aos 42 minutos podia-se grande penalidade sobre Sebastian, depois combinar com Schneider do lado direito, nada foi assinalado. Depois, aos 45 minutos, contra a corrente de jogo, há um golaço absolutamente incrível. Roberto Carlos a combinar, a fazer um 1-2 com Solari e depois cruza muito alto. O cruzamento nota-se que até saiu mal, mas depois a entrada da área está Zidane de primeira, levanta muito o pé esquerdo e acerta de primeira na bola e vai mesmo para o fundo das redes, para o canto superior esquerdo da baliza, e é um golaço incrível. Arrisco-me a dizer, eu vi algumas finais da Liga dos Campeões e arrisco-me a dizer que é o melhor golo alguma vez marcado numa final da Liga dos Campeões. Foi um golaço mesmo incrível, vale a pena rever, vai estar aí na descrição o link do vídeo. É um golaço absolutamente incrível, vale a pena ver, mesmo incrível. E então fica o Real Madrid de volta em vantagem, duas assistências de Roberto Carlos, que esta aqui era a quinta assistência, a última assistência então do lateral esquerdo nesta edição da Liga dos Campeões, a ditar o porquê. É um excelente lateral esquerdo. A equipa do Bayer Leverkusen mal conseguiu criar oportunidades pelo lado direito. Roberto Carlos competente defensivamente e ofensivamente, primeiro com estes lançamentos incrivelmente longos, para dizer que o primeiro e o terceiro a vir ainda da linha do meio campo para a área é incrível. E depois, ok que este cruzamento saiu um pouco mal, mas ainda assim, mais uma assistência. A ser competente a subir regularmente para o ataque. A equipa também a conseguir compensar bem com o Solari a ser competente mais a fechar a ala esquerda. Mas mesmo assim, Roberto Carlos assim com uma exibição de grande qualidade. E a provar-se então nestas duas assistências. Depois acaba a primeira parte, então 2-1, e este gol, claro, que abalou a confiança do Leverkusen. Na segunda parte, a equipa então que, apesar de depois
ainda conseguiu tentar algumas vezes, mas que faltou sempre depois uma ponta de sorte e qualidade no último terço. Michael Ballack, como já tinha dito, uma exibição muito pobre no contexto ofensivo. Mesmo defensivamente, não esteve tão bem assim. Já o Real Madrid então entrava pragmático e a defender mais o resultado. Esta primeira parte, que foi uma primeira parte muito física e de grande qualidade, depois a segunda parte, já que foi mais de um controlo do Real Madrid, enquanto que a equipa do Bayer Leverkusen iria tentando, mas ficaria mais e mais trapalhão no último terço, quando chegava ao meio campo do Real Madrid. E isso ainda notou-se mais depois quando o Real Madrid decidiu fazer uma troca evidente de seu Luís Figo e entrou McManaman. E este último que é mais confortável a jogar como médio interior direito e a poder ser mais versátil nessas tarefas, então ligar mais o meio campo, que era isso que o Real precisava, enquanto que o Figo era mais um extremo direito, um jogador mesmo que gosta de jogar colado à linha. E então ajudou ao Real depois a controlar o jogo. Aos 68 minutos, então, uma infelicidade. César Sanchez saiu por lesão na perna, entrou Iker Casillas. E que vamos já dizer aqui mais à frente que foi uma exibição de luxo do guarda-redes espanhol, apesar dos primeiros minutos não ter acontecido nada. Para falar então noutras substituições, Fábio Conceição entrou para o lugar de Makelele, foi troca por troca, saiu um 6 entre um 6. E do lado do Leverkusen entrou Kirsten para o lugar de Sebastian. Kirsten que é um ponta de lança. A equipa passou a jogar em 4-1-3-2. Schneider a jogar como lateral direito e Basturk a passar para a direita e a equipa a jogar em 4-1-3-2. Depois, aos 81 minutos, é quando aparece o primeiro remate. E acreditem em mim, 81 minutos, primeiro remate da segunda parte. Foi então para Morientes, que teve a oportunidade clara, recebe a bola na área, o passo de Raul, roda, e depois a tentar rematar, mas a bola bate na defesa do Bayer Leverkusen e a sair enroscada, mas ainda perto da baliza de Boot. E a partir daí foi onde o jogo começou a ganhar muito maior intensidade e muitos mais casos de perigo. Até no minuto seguinte, 82 minutos, o Bayer a tentar o remate de Ballack, mas também outra vez a sair muito mal. E lá está, Ballack não conseguiu fazer um remate à baliza, não conseguir estar um guarda-redes do Real Madrid, nem César Sanchez, nem Casillas. Aos 85 minutos, cruzamento ainda não vi, cabeceamento de Berbatov, mas a bola não vai à baliza, apesar de ser muito perto. E no minuto seguinte, McManaman fazendo um grande drible, passou por Ramelov, que estava a compensar a subida de Schneider, mais do lado direito, mas depois uma boa defesa de Boot. Depois, aos 90 minutos, Lúcio a sair alucinado, entra Marco Babic, este que é um médio ala. Então a passar Ramelov para central. E depois, aos 90 mais 3, é quando o jogo começa a aquecer. Livre para o Bayer Leverkusen, Schneider a bater, e é mesmo Boot a cabecear o guarda-redes que foi à outra área, mas a bola a sair ao lado da baliza de Casillas. 2 minutos depois, Basturk a receber do lado esquerdo, ele que dribla para o centro e a rematar. Uma grande defesa de Casillas, uma grande oportunidade. Basturk aqui, de novo, a ser para mim o melhor jogador da equipa do Leverkusen
nesta partida. E quando se pensa que esta foi a melhor oportunidade da segunda parte de longe e talvez a melhor oportunidade de todas no jogo inteiro, melhor oportunidade de golos, de remates que não foram para dentro da baliza. Quando se pensou nisso, então que vem aqui uma série de oportunidades. Primeiro canto, Schneider a bater, a bola ressalta em 3 jogadores do Leverkusen, incluindo o guarda-redes Buti e já no segundo posto um toque de Berbatov, já com força e uma grande defesa de Casillas com o pé direito. Segunda defesa. E depois em terceiro canto, Schneider a bater, Berbatov com cabeceamento e outra defesa de Casillas, desta vez com o joelho. Incrível. O público no estádio estava a gritar Iker. Depois desta série de defesas, 3 defesas de grau de dificuldade considerável. Uma delas, a segunda, para mim, a mais complicada, com um mau ângulo de visão depois de vários ressaltos. Ali, Berbatov com um grande toque e Casillas muito, muito bem e muito atento. Já tinha passado com as mãos, mas a defender ali com o pé direito, incrível. E depois acabou a partida. Real Madrid a ganhar a sua 9ª Liga dos Campeões e num jogo que, sinceramente, primeira parte vale bem a pena ver, segunda parte a partir dos 80 minutos, porque o que se passou antes não teve grande qualidade. A bola esteve praticamente no meio campo das duas equipas do início da segunda parte até aos 80 minutos e só depois subiu ali a intensidade e o número de oportunidades, especialmente depois nos últimos 3 minutos. Grande qualidade e posso mesmo dizer um sufoco da equipa do Real e uma avalanche ofensiva do Bayern, mas a equipa a conseguir manter essa vantagem, especialmente com o herói ali Iker Casillas e o Real a vencer esta taça. Para mim, ao meio do jogo, o Roberto Carlos, muito, muito boa exibição do lateral esquerdo. Não deixou a equipa jogar do Bayer Leverkusen pelo seu lado direito. E essa ala era toda dele. E depois, as 2 assistências. Esses lançamentos no início, muito, muito perigosos. Onde apanhava a equipa do Bayern desprevenida. E a fazer o cruzamento para o golaço de Zidane. O jogador mais impressionante, que aqui é, ok, o melhor jogador da equipa derrotada, ou da equipa que não tem um homem de jogo, é então Ildiray Barsturk, para mim o jogador que mais conformou, o jogador que dava mais critério na construção da equipa e mais critério no último terço. Apesar depois da equipa no geral não conseguir finalizar e não conseguir aquele passe-chave, mas Barsturk para mim a ser aquele jogador que foi mais importante para a equipa do Leverkusen. Depois, quando se esperava mais de Ballack, ou mesmo de Novilho e de Berdaric, e não deram tanto quanto aquilo que deviam dar. Por isso, para mim, os jogadores mais desapontantes, Ballack, claramente, e Figo, que fez muito pouco, jogo muito pobre do médio ala, também por esta questão que disse, ele não teve muito apoio, ele recebia a bola muito no centro e não está habituado a jogar colado à linha do lado direito e a fazer cruzamentos para a área ou no 1 para 1 contra o lateral adversário, e sentiu-se a falta disto. A bola não chegava
ao lado direito. O lado direito do Real não funcionou. Também porque lá está de novo. O lado esquerdo do Bayer Leverkusen estava muito bom. Já do Real era o lado esquerdo também que funcionava muito bem. E no meio campo era também o Bayer Leverkusen que tinha praticamente a maioria da bola. O Real depois mais na segunda parte. Mas mesmo assim, para mim, Figo a ser um ponto baixo no jogo desta equipa. O jogo depois que melhorou um pouco com McManaman, que dava mais oportunidades do lado direito do ataque do Real. Por isso, foi este o jogo. Espero que tenham gostado. E tenho aqui na descrição os links para a ficha de jogo. Tenho o link para o golaço do Zidane. Realmente um golaço incrível. E também para o resumo deste encontro. Por isso, espero que se divirtam, espero que tenham gostado deste vídeo e se quiserem que vá revisitar outros jogos ou então qualquer outra sugestão de conteúdo, basta comentarem. Se quiserem, metam um like, subscrevam porque realmente ajuda neste canal. Muito obrigado e com licença.